Na mão, que a gente vai voltar a conversar agora com o psicólogo Ranieri Brito sobre a boa convivência com a família durante as festas de fim de ano, evitar tretas, sabe assim, literalmente, é o assunto de hoje no Papo de Quinta. E Ranieri, a gente já está recebendo aqui alguns relatos no WhatsApp do Mulher Demais, você pode mandar o seu pra gente também, suas perguntas, no 991050400. Uma telespectadora disse que no caso dela, a relação com a mãe dela nunca foi boa, isso desde a infância. Ela achava até que com o tempo isso ia melhorar, mas não deu certo, né? E para não se sentir culpada e viver mais, ela preferiu se afastar. Diz que os encontros com a mãe são cada vez mais raros e em momentos festivos principalmente. Muitas pessoas, né, Ranieri, por que eu trouxe esse relato para cá? Muitas pessoas vão alimentando uma culpa por não ter algum vínculo positivo com a família. Como psicólogo, o que você pode dizer para essas pessoas, né? Porque a gente acha que família, porque família é sagrado, a gente tem que respeitar, tem que manter a convivência, tem que estar todo mundo junto sempre. Mas não, seria o ideal, mas não é o que acontece sempre, né? Seria o ideal não só nas relações familiares, mas também nas relações como um todo, né? E o que tem que ser levado em consideração em todas as relações é o vínculo que é construído no decorrer de sua existência. Pelo que a telespectadora narra, é um vínculo que desde os princípios, dos primórdios, não era bem construído, edificado. Sim. Então, o que deve ser feito aí é uma construção dela estar resolvida com isso, né? E para que não se carregue tanto essa culpa, né? Porque às vezes as pessoas podem até dizer, mas na época dessa você está afastado da sua família. Mas se isso, de acordo com a leitura que ela faz, transmite paz para ela, ela Sim. vive melhor dessa forma, isso termina sendo uma estratégia que ela vai viver de forma mais sadia, né? Porque imagina ela ficar insistindo numa relação que não dá certo e sempre gerando conflito, e isso foi no decorrer do tempo só se agravando, né? E pelo que ela narra, muito embora os encontros são pontuais, mas ela procurou viver de forma mais em paz e até sadia, né? Meio que se afastando da relação, né? E a gente não está aqui querendo fazer nenhum tipo de juízo de valor em relação a julgar a mãe ou julgá-la por Sim. isso. É fazer uma leitura e ter um entendimento do como significa aquela relação e que, se não está sendo sadia, se não está proporcionando bons frutos, é melhor que de fato se separe e se afaste para que cada um viva em paz no seu lugar, no seu cantinho. E aí é sempre a pergunta que eu faço lá no meu consultório e para alguns pacientes que têm esse tipo de relação Sim. conflituosa, né, que se deu no decorrer da vida, você está em paz com isso? Isso para você ainda gera algum tipo de conflito? Se gera o conflito, deve ser de fato trabalhado, não só no processo terapêutico, mas também até nas ações e estratégias da rotina. Mas se ela está em paz e resolvida com aquilo, tranquilo, é vida que segue. Certo, né? Isso não só nas relações familiares, mas nas relações de trabalho, nas relações sociais que você constrói com as pessoas que moram perto de você e por aí vai. Outra nuance aqui que esse comentário pode trazer pra gente é que algumas pessoas deixam essa época do ano, né, para resolver conflitos. Então, vou aproveitar que é festa mesmo, tá todo mundo em paz, vamos trazer aqui essa pessoa pra gente conversar, pra ver se resolve. Você indica isso, Ranieri? Eu não aconselho, porque geralmente é para ver se vai resolver o conflito. Sim. É por isso que às vezes termina nesses momentos criando alguns conflitos, porque as pessoas acham que tá todo mundo aqui numa harmonia legal, numa vibe bacana, vamos suscitar aquele assunto que não foi bacana nos últimos tempos, aí termina dando conflito. Então eu acho que para essas ocasiões já seria interessante que se fossem se encontrar já com as arestas baixas, né? Com um clima mais harmonioso. Eu acho que para resolver conflito em noite de Natal ou em momentos de festivos não é interessante. Uhum. É interessante criar situações em que as pessoas estarão ali aptas para escutar, aptas para falar, mas também num ambiente mais tranquilo, mais silencioso, que não é o caso de uma festa, né? Onde vão ter também outras pessoas que também não tem nada a ver com aquelas histórias, né?
e termina também gerando esse tipo de conflito, envolvendo até outras pessoas. Verdade, né? Deixando o clima Não é aconselhável. mais pesado, né? Outra questão aqui, ainda falando sobre comentários indelicados, perguntas, a questão do corpo também acaba entrando na rodinha de conversa e sem dúvida. gerando um problema, né? Ah, fulano engordou. Ou então o contrário, nossa, como você emagreceu, tá doente. Isso também, falar sobre o corpo de alguém nem sempre... Aliás, eu acho que nunca é uma boa opção, né, Ranieri? Nunca é uma boa opção, tem que se ter prudência em relação a isso, porque não é só o fato de engordar ou emagrecer, é o que está por trás disso. A gente não sabe os bastidores da vida das pessoas e não sabe por qual motivo levaram elas a aquelas duas situações, né? Ou emagreceu ou engordou. E tem tantas outras também, né? Chega para um casal recém-casado, de sobrinhos, e faz, e aí, quando é que vem o primeiro filho? Quando é que vem? E às vezes eles não estão naquela vibe, ou né, já estão tentando e não estão conseguindo. Imagina a ansiedade que está sendo projetada para aquele casal. Uma pressão, muitas vezes, né, Ranieri? E aí, vai casar quando? Para aquele casal que já namora há um tempo, ou aquela sobrinha que está ali há um tempo sem namorar. E cadê o namorado? São comentários que podem ser evitados e que, na maioria das vezes, as pessoas, por falta de assunto, puxam, achando que faz parte de uma conveniência social. E não. Né? Tem comentários que geram até um mal-estar, que devem ser evitados e podem ser evitados. Com certeza. Eu me coloco muito nessa questão aí dos filhos, viu, Ranieri? Porque eu tenho 1 ano de casada e é muito natural que as pessoas torçam pela felicidade do casal, sim, claro. né? E que atrelem essa felicidade, muitas vezes, à construção de uma família, com filhos, enfim. Mas isso que Ranieri falou é muito importante, tá, gente? Gera uma ansiedade, às vezes até frustração. No meu caso, não. Eu lido muito bem com isso. No comecinho, lá no começo, quando parecia uma pressão, a gente fica um pouco chateado mesmo. Mas hoje em dia eu lido muito bem, mas tem gente que não vai lidar tão bem assim. É verdade, porque já vive uma pressão constantemente. Exatamente. Aí chega num momento desse, né, que quer até esparecer e vem alguém que cobra. Depois vem outro que pergunta, aí termina... Né, excessando ali, a pessoa até de se divertir um pouco, né, de tirar o foco disso, né, porque todo mundo perguntando esse assunto, né, infelizmente, termina sendo inevitável. Verdade. A gente trouxe aqui, né, algumas reflexões, enfim, estratégias para que você evite brigas durante as festas de fim de ano com seus parentes, com a sua família. Mas e se acontecer, Ranieri? Poxa, uma discussão, pesou o clima, ficou daquele jeito que ninguém quer. O que fazer? Bem, deixar baixar os ânimos, às vezes encerrar até a festa para alguns e no dia seguinte ou nos dias que sucedem esse evento, né, quando a cabeça estiver mais fria, né, estabelecer aquele contato, né, aquela reflexão, né, o pedido de desculpa é sempre indicado ou chamar a pessoa para uma conversa, né, e colocar os pontos nos is, para ver se restabelece essa conexão, né? Verdade. Vou deixar aqui o Instagram do nosso psicólogo, @RanieriBrito, _psicólogo. Tem um alô para você passar. Tem um alô, né? Não vamos esquecer, viu, Toda vez eu vou na oficina de um tio meu, de um querido tio, que é na 14 de julho, lá no Rangel, e eles estão sempre ligados na Record. E ele diz, eu lhe assisto lá no programa de Bruna. Eu falei, não, você assiste Bruna e eu participo lá eventualmente. Mas eu prometi que mandaria um alô para ele, para tio Cosmo, para o Zé, para o Leandro e toda a equipe que faz parte dessa oficina aí, né? O pessoal super competente e que estão sempre de olho no seu programa, Bruna. Oba, coisa boa. Então, um cheiro pra vocês, obrigada pelo carinho. E com essa família não tem treta não, né, Ranieri? Tem não, tá tem tudo não. certo, então. Obrigada, viu? Tem normal, né? Aquela coisa assim, de família mesmo, É né? O verdade. importante é resolver. O Quando tem importante é conflito, resolve. Obrigada, viu, Obrigado, Ranieri? Feliz Bruna. Natal Feliz pra Natal, você. Feliz Natal para todas as telespectadoras aqui no Mulher Demais e que 2024 seja um ano repleto de conquistas, muita saúde e felicidades para todos. Amém pra nós, viu? Amém. Até Até mais. breve. Vamos à novidade.